Existem muitas obras que focam na solidão de trabalhar em um farol. O filme O Farol provavelmente deve ser uma das mais conhecidas atualmente. O tema de ir perdendo a sanidade enquanto trabalha isolado em uma ilha é algo recorrente. E isso não é à toa. Casos reais de coisas estranhas acontecendo com faroleiros existem aos montes. Durante o século XIX, até mercúrio era usado para manter alguns faróis funcionando, que podia causar tanto efeitos físicos quanto psicológicos, tipo alucinação nos trabalhadores que mantinham a luz funcionando. Jogos também não faltam sobre isso, e um deles se chama No One Lives Under the Lighthouse. Começa de uma forma bem simples e imersiva, apenas mais um faroleiro trabalhando de forma solitária, mas coisas estranhas começam a surgir e te deixar paranoico se o que você viu era real ou não. Com uma história para investigar e desvendar por trás, é esse jogo que vamos explorar hoje. O jogo começa com um faroleiro já dentro do farol. A gente entra no armazém, pega a lamparina e a lata para armazenamento de óleo e enche ela de óleo com um dos barris ali dentro. Só de curiosidade, dá pra dar uma olhada no porão e... não tem nada. A gente avança até chegar numa parede e só. Voltando e subindo as escadas para já fazer o farol funcionar. Chegamos lá, giramos a manivela para levantar os contrapesos lá embaixo e isso faz o farol girar boa parte da noite. Colocamos o óleo para fazer a luz do farol se ligar e perfeito. A câmera vai se distanciando. Fica de dia de repente e descobrimos o seguinte: o faroleiro anterior desapareceu. Suponho que ele fugiu em um bote, deixou o cargo dele, aquele desgraçado. Agora não tem ninguém na ilha. Mas parece que você conhece o trabalho, não é? Você deve ligar a luz no início da noite e deve manter funcionando até o amanhecer. Você deve manter tudo limpo pelo farol, especialmente as lentes. O departamento irá entrar em contato e prestar apoio em breve. Eu vou voltar aqui em uma semana. Boa sorte, não perca sua mente por causa da solidão. Você é deixado no deck. Podemos ver o velho do departamento de faróis indo embora no horizonte. A partir de agora, por 7 dias, é só você sozinho nessa ilha. Pegamos a maleta e vamos saindo explorando o lugar até encontrar nosso alojamento. Logo no início, vemos o local onde está o bote. Provavelmente tinha 2, já que o último faroleiro deve ter fugido em um deles, que nem o velho tinha dito antes. Enfim, continuando o caminho, achamos uma casinha que parecia o alojamento, mas na verdade era mais um depósito com várias ferramentas, uma pá, corda, escada, martelo, etc. Deve ser importante para depois. Saímos e vamos em direção a outra única construção, com exceção, obviamente, do farol. E aqui estamos dentro do lugar que ficaremos ao longo das próximas semanas nessa ilha. Pequeno, mas confortável. Deixamos nossa maleta na escrivaninha e, estranhamente, tem uma espécie de medalhão com o desenho de um farol. E isso encaixa perfeitamente no baú ali do lado. Provavelmente, o velho do departamento colocou na nossa mala de lembrança. E parece que tem espaço para mais 3 medalhões ali do baú. Na outra escrivaninha, pegamos a chave do farol e tem um espelho. Esse é você. Quase saindo do quarto, tem uma cruz que tá um pouco torta, então você ajeita. Na cozinha tem derramado um monte de óleo no chão, provável que o antigo faroleiro deixou aí. Você pega a vassoura e limpa. Tem comida o suficiente para mais de 7 dias. Tudo certo. Vamos finalmente dar uma olhada no farol. Já que tá quase anoitecendo, então é melhor se apressar. O farol, acho que como qualquer outro, ele tem uma aura imponente. É algo que de qualquer lugar da ilha dá pra enxergar ele, lá, de longe. É um guia, foi inventado pra isso, principalmente à noite. É nossa missão fazer isso continuar funcionando. Você entra pela primeira vez no farol, olha lá pra cima e é aqui que você vai passar todas as noites, fazendo esse treco funcionar. Você entra no armazém para pegar as coisas necessárias, pega a lamparina, aqui tem os barris de óleo, mas por algum motivo sem a lata de óleo para encher. Tomara que o antigo faroleiro só não tenha perdido ou levado embora. E ao tentar entrar no porão, ele tá trancado. Tá, temos que achar a chave do porão também, ou pedir auxílio ao departamento de faróis depois quando vierem na ilha novamente. Só esperar que não tenha nada que seja necessário lá embaixo. Por enquanto, o objetivo é achar a lata de óleo, então vamos subir as escadas do farol para procurar por lá. Enquanto subimos, algo acontece.
É como se tivesse caído um corpo de algo do topo, mas talvez tenha sido só o vulto de uma gaivota. Continuando a subir, vemos a manivela e além disso uma vitrola, olha só. Dá pra colocar o disco pra tocar e tem uma musiquinha bem confortável, eu acho. Por enquanto, nada de encontrar a lata de óleo. Só falta o último andar do farol para procurar. Subimos lá, damos uma volta e aí, achamos a lata finalmente. Dá pra voltar lá embaixo para encher isso e fazer esse lugar funcionar finalmente. Antes, você só dá uma passadinha ali fora para ver a vista do topo do farol. E o sentimento de estar aqui sozinho, no meio do oceano, cuidando de um farol, acho que dá pra entender como alguém enlouqueceria. Nisso, você vê, estranhamente, algo brilhando lá embaixo, no deck da ilha. Uma luz se movendo bizarramente pra lá e pra cá. Melhor dar uma olhada. Pode ser que seja o velho que deixou a gente aqui e ele esqueceu de contar alguma informação importante. Só precisa chegar lá e voltar antes de anoitecer completamente. O farol precisa tá ligado antes disso. Quando a gente vai chegando, realmente a luz não era uma alucinação. Tem algo ali. Quanto mais próximos, você percebe que é a silhueta de um homem olhando pra você. E sumiu. Depois da tontura, a coisa acabou sumindo. Talvez fosse só uma alucinação. O velho até avisou pra tomar cuidado, pra não perder a sanidade ficando solitário demais aqui. Era só algo da cabeça. Precisa ser. Enfim, melhor voltar pro farol então. Chegamos de volta, entramos no armazém pra encher a lata de óleo. Subimos a escada. Giramos a manivela para deixar a luz do farol girando a noite toda. Colocamos o óleo para fazer o farol funcionar. Pela nossa primeira noite nesse lugar. Acordamos no segundo dia, pegamos os itens necessários na escrivaninha e você percebe que tem um monte de óleo derramado no chão. Acho que sem querer derramou da lata enquanto voltava pra casa pra dormir. Melhor limpar isso tudo. O ideal é nem trazer essa lata de óleo pra dentro de casa de novo. Tem óleo até do lado de fora, como se estivesse seguindo o caminho lá pra baixo. Melhor dar uma olhada do que foi. Seguindo até a praia, chegamos no bote e ele tá quebrado. Pode ter sido uma onda forte que invadiu a praia e quebrou o bote no meio. E embaixo dele tinha óleo, já que tem um monte de óleo por aqui também. Não tem como ter sido a gente que fez isso. E ondas fortes que saem destruindo tudo no meio do oceano são até que comuns. Assim como o caso real que aconteceu com os faroleiros das Ilhas Flannan. Embaixo do barco, inclusive, tinha outro daquele medalhão, dessa vez com o símbolo de um olho. Melhor deixar esse aí também lá no baú. No caminho de volta, olhando pro farol, dá pra perceber que ele tá todo sujo de óleo lá no topo também. Algo tá acontecendo. Pode ser que o problema seja justamente o farol, que tá com defeito vazando tudo. Primeiro, deixamos o medalhão no baú, que a gente vai limpar antes que anoiteça. Entrando no farol e subindo as escadas, a gente logo vê um pano derrubado no chão. Dá pra limpar tudo usando isso. Olha aí, as lentes do farol estão tudo sujas. Até limpar tudo, já ficou a noite. Tá na hora de ligar o farol. Você desce no armazém, enche a lata de óleo, volta, acende a luz, desce pra girar a manivela e tá tudo sujo de novo. Esse farol tá com muito defeito. É ele que tá vazando tudo. Quando o departamento voltar com suprimentos, a gente avisa eles. Primeiro tem que manter esse farol funcionando. Só falta girar a manivela e... Ué, a corda sumiu. Ela não tava assim antes da gente acender o farol. Pelo menos eu acho. Enfim, tem outra corda reserva lá no depósito de ferramentas que a gente viu ontem. Então, vamos lá. Descendo o farol, dá pra perceber que os contrapesos se rasgaram igualmente de algum jeito. Deve ter dado algum problema junto com a corda e tudo isso combina com os defeitos do farol. Lá perto do depósito tem sacos e um monte de areia também. Só vai dar um trabalho enorme pra trazer tudo pra cá. Mas vamos começar o trampo. Primeiro pega a corda, enche o saco de areia, volta pro farol, coloca a corda lá no topo, desce de novo, amarra o contrapeso. E a gente precisa de no mínimo mais 2 para isso voltar.
a funcionar normalmente. Pegamos o segundo, depois o terceiro e pronto. Dá pra girar a manivela pro farol se manter a noite inteira. Agora, só manter o farol funcionando a noite toda, só que, na hora de descer as escadas, dá uma tontura muito forte de novo em você, que nem aquela vez. Quando você começa a recuperar as forças, você percebe que no piso de baixo tem algo dentro do farol. Na verdade, muitas coisas dentro do farol. São mariposas, várias mariposas. E quando você olha para fora do farol, também mariposas se aproximando do vidro. O primeiro pensamento é que elas estão sendo atraídas pela luz, só que vem surgindo cada vez mais e mais. Não para de aparecer uma atrás da outra, embaixo de você, nos vidros, tá lotando. Qualquer lugar que você olhe tem mariposas. O som delas é agoniante e vai aumentando. É ensurdecedor. Você tenta sair e não consegue, o sapão tá trancado e a porta não abre. As mariposas começam a quebrar o vidro e se elas fizerem isso vai ser um desastre. O farol começa a falhar e o farol se apaga. E as mariposas começam a ir embora. Elas realmente vão se atraindo pela luz, apesar que eram muitas, para uma ilha isolada no meio do mar. Tomara que o departamento não culpe a gente pelo vidro rachado. Isso não deve ser barato de arrumar. Parando pra pensar, é bem estranho que coincidentemente o farol apague tão cedo, apesar que ele tá com defeito, então tanto faz. Dia 3. Você acorda depois de uma noite extremamente cansativa. Novamente o chão tá todo sujo de óleo. Não dá pra entender exatamente o que tá fazendo isso acontecer. Você pega a lamparina. Dessa vez você não trouxe a lata de óleo pra dentro do farol. Pode ter sido a sua bota então. Vamos começar o dia limpando a sujeira. Depois de limpar tudo, você sai de casa e tá uma tempestade tenebrosa. A chuva tá muito forte. O bom é que isso vai limpando todo aquele óleo sujando a ilha. Então você vai em direção ao farol para ver o que tem para fazer antes de anoitecer. Caso tenha surgido algum problema de novo, tenta abrir a porta e tá trancada. E você não lembra de ter visto a chave. Olhando para baixo, tem um papel e uma pedra por cima, como se alguém tivesse propositalmente colocado ali. Você pega o papel todo sujo e molhado e tem uma pá desenhada. Parando pra pensar, depois de todos os problemas na ilha, depois do bote quebrado e os olhos surgindo pelo chão, junto com esse papel, acho que dá pra chegar na conclusão que estão brincando com você. Não é um fantasma, não é uma alucinação, não é uma coincidência. É impossível que isso tudo tá acontecendo e não tem ninguém na ilha além de você. Alguém tá te observando e te fazendo de brinquedo. E o único lugar que essa pessoa pode estar escondida na ilha inteira é exatamente no único espaço que você nunca entrou até então. Embaixo do farol. Tem alguém lá e você não pode fazer nada, além de continuar o trabalho e esperar por socorro. Nem ir embora você pode porque ele quebrou o bote. Pode ser que seja o antigo faroleiro, ou pode ser que seja justamente a pessoa que fez ele desaparecer. Por enquanto, vamos entrar na brincadeira e entender o que significa esse desenho de pá. A gente sabe que tem uma pá lá no depósito, então começaremos de lá. No meio do caminho, logo na frente do depósito, tem um montinho de terra que não tava ali antes. Você pega a pá, sai do depósito e tenta desenterrar esse monte de terra. Uma gaivota morta. Esse cara é um psicopata. Sabendo que a chave do farol sumiu, que ela devia estar com a gente lá no alojamento, junto com o fato de que o desenho da pá tava na frente do farol, acho que dá pra entender o que é preciso ser feito. Vamos ter que ir atrás de vários desses túmulos, se podemos chamar assim, e encontrar essa chave. Começando por trás do farol, tem um montinho de terra ali. E a gente encontra um outro medalhão, dessa vez com o símbolo de um verme, ou seja lá o que for isso. 3 encontrados. Só falta mais um. Será que o baú abre se a gente encontrar o último medalhão? Vamos saber disso mais pra frente. Quanto mais túmulos desenterrados, alguns sem nada, mais a chuva vai aumentando. Tudo isso deixa extremamente difícil de enxergar onde estão os montinhos de terra e atrasa muito o processo. De qualquer jeito, eventualmente chegamos no outro lado da ilha e... tá lá.
a chave e a lata de combustível intactas. Já tá praticamente à noite, mais uma vez, mais um dia. Temos que voltar pro farol, agora sabendo que tem alguém escondido lá no porão, vigiando nossos passos. Entramos e... não tem nada de diferente. No armazém também não. Enchemos a lata de óleo e subimos para ligar o farol por essa noite. Passa um tempo, mais uma vez temos que girar a manivela, e depois de mais uns minutos, o farol se apaga. Hora de ir lá embaixo, buscar mais óleo. Quando abrimos a porta do armazém, tem óleo pra tudo quanto é lado. Alguém saiu do porão. Você até tenta abrir o alçapão, mas ainda tá fechado, não adianta. Sem ter alternativas, ao menos deixando o farol aceso, você consegue enxergar melhor aqui dentro e tentar se defender. Então pega o óleo e volta a subir pro topo. Colocamos o óleo, ficamos lá por um tempo, até que o farol se apaga de novo. Você desce lá no armazém mais uma vez, esperando que seja a última essa noite. E quando você abre a porta, tá muito mais escuro do que deveria. A luz da lamparina nem faz efeito direito mais, e você escuta um barulho. Todos os barris de óleo sumiram. Essa pessoa tá te chamando lá pra baixo e você tem que ir pra completar seu serviço. Você desce pro porão pela primeira vez. Do mesmo jeito, você não enxerga nada pela frente. Tá um silêncio estranho demais aqui embaixo. Você dá passos em um lugar encharcado de óleo. A cada passo lento dado, você escuta, cada vez mais próximo, o som de alguém respirando. A qualquer momento, isso vai te atacar. Não é dessa vez, aparentemente. A pessoa empurra o barril de óleo, tapando você de prosseguir pelo porão. Então, bobo nem nada, querendo fugir dali o mais rápido possível, você enche a lata de óleo, sobe no farol e acende ele pela última vez, essa noite pelo menos. Dia 4. Você acorda normalmente, ou não tão normal assim, mesmo tendo medo da pessoa do porão. O serviço no farol é muito cansativo para conseguir ficar acordado o tempo inteiro. Pega a chave do farol, vai pra cozinha e... algo quebrou o teto. Pelo que parece, foi uma gaivota. Não, só pode ter sido o horror dentro daquele porão. Você começa a arrumar tudo, tirando tudo do chão e colocando no seu devido lugar. Também vai precisar arrumar o telhado. Lá no depósito de guardar as ferramentas tinha escada, martelo e outras coisas que dá pra arrumar isso. Então voltamos lá, pegamos todos os itens necessários, inclusive uma pá pra enterrar a gaivota, que a gente encontrou. Começamos a arrumar o telhado e assim que terminamos, noite, mais uma vez. O tempo passa muito rápido nessa ilha. Enquanto a gente reparava o teto, deu pra ver algo caindo no chão. Entrando dentro de casa, encontramos outro medalhão no chão da cozinha. O último que faltava, dessa vez com o símbolo de uma mariposa. Podemos finalmente colocar o quarto medalhão no baú. O baú realmente abre e dentro dele tem uma fucking espingarda e 2 balas, além de uma foto com 2 faroleiros. Provavelmente isso tudo era deles. A gente tem um alvo bem claro aqui. Vai ser aquele monstro que tá vivendo embaixo do farol. Já tá à noite. Hora de ligar aquele farol e acabar com isso de uma vez por todas. Entramos no farol, enchemos a lata de óleo como sempre. E ao sair do armazém, ele tá provocando. Subimos, giramos a manivela, acendemos o farol, descemos para as escadas e... tá, uma alucinação. Do mesmo jeito de dias atrás lá no deck. Acho que estamos ficando paranoico com aquele cara lá embaixo. Só tem mais um detalhe estranho. Essa música da vitrola tava ligada antes? Você não lembra de ter apertado para tocar. Mas agora não importa. É hora de carregar a espingarda e acabar com aquele cara lá embaixo. De uma vez por todas. Você entra no armazém
Igual outra vez, não tem nada além do alçapão. Você desce e vai andando em direção à escuridão, com a espingarda na mão. Quem quer que seja, isso tudo vai acabar essa noite. Em passos lentos, você vai se aproximando. Não tem nada para te bloquear agora, nenhum barril. E, novamente, você começa a ouvir os sons de respiração. Quanto mais você se aproxima, mais alto a respiração fica. Esse é um bom momento para refletir. Todas as alucinações e fantasmas pela ilha, o antigo faroleiro sumindo, olhos derramados dentro de casa, tudo isso era alguém brincando com você. Monstros não existem, o sobrenatural não existe. Era o que você pensava antes de escutar isso. As pegadas de uma criatura, um horror enorme ecoam pelo túnel. O que quer que seja isso, não é humano. E essa coisa tá te perseguindo. É um loop, o jogo acaba, um novo faroleiro entra no seu lugar, brincadeira. Você acorda em cima de uma pilha de ossos, dentro de uma caverna. Explorando pelo lugar, parece que é uma construção colossal. Seguimos por um caminho pela direita, até encontrarmos uma abertura nos espinhos. Continuando o caminho, acabamos chegando num local com, aparentemente, pedaço gigante de carne no chão. E outro pendurado lá em cima por uma corrente. Descemos umas escadas e tem uma manivela. Ao girar, desce uma corrente, então provavelmente é para colocar aquele pedaço de carne aí para ficar que nem os outros. Buscamos lá em cima, colocamos aí e começa um barulho enorme de uma parede se mexendo. Subimos as escadas de novo e tá lá, uma passagem surgiu. Seguindo por ela, acabamos num corredor com um esqueleto no chão e uma estátua com uma faca. Pegando a faca, acordamos de volta na ilha. Só que tem algo diferente. O bote não tá quebrado, tem umas garrafas de bebida no chão, uns barris no deck. Essa ilha é diferente. Quanto mais vamos subindo, a gente parece que tá no passado. Tem uma igreja na parte vazia da ilha, junto com um cemitério nos fundos dela. Tem casas por toda parte onde sequer resquícios delas existiam na ilha que a gente conheceu inicialmente. É como se fosse um vilarejo. E, quando entramos no nosso alojamento, até ele tá diferente. Tem várias garrafas de bebida alcoólica no chão aqui também. A vitrola tá aqui dentro, ao invés de estar no farol. Muitas coisas diferentes. Pegamos a chave e ao sair de casa, tem pessoas morando aqui. Esse definitivamente é o passado. Esse cara na frente da nossa casa diz: o sol não está mais visível e o farol tá apagado. Onde o novo faroleiro foi? Também há outras pessoas pela ilha que a gente pode conversar, que dizem o seguinte: pois assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem o trabalho está morta. Contempla até a lua, mas ela não brilha. As estrelas não são puras aos olhos dele. O Senhor tem prazer naqueles que o temem e naqueles que esperam por misericórdia. Quando voltamos pro farol para ligar ele, entramos no armazém. Tentamos sair e uma assombração aparece e acordamos novamente na caverna. A estátua na nossa frente sumiu. Ao continuar explorando, voltamos pelo caminho que viemos e um novo túnel surgiu. Seguindo por ele, descemos umas escadas e tem uma ponte cheia daqueles pedaços de carne flutuando por todos os lados. No meio da construção tem um verme pendurado, mas não dá pra fazer nada com isso. Isso não é nenhum pesadelo, é o próprio inferno. Indo pra esquerda tem um altar com uma adaga. Pegamos ela e agora só falta o caminho pela direita, que tem um corpo mumificado. Parece até uma grávida. Temos a opção de usar a adaga no corpo e pegamos a barriga da pessoa. Só sobra a opção de entregar isso ao verme lá no meio. Ao fazer isso, uma passagem se abre e faz surgir um novo lance de escadas. Subimos e, novamente, a mesma estátua de antes aparece. Na mão dela tá faltando uma adaga. Colocamos a nossa na mão da estátua e acordamos no topo do farol, já funcionando. Tem várias garrafas no chão, damos uma olhada para fora do farol e conseguimos ver lá longe uma espécie de fogueira com o pessoal se reunindo.
Então vamos até lá. A ilha ainda continua com todas as casas do pequeno vilarejo. Você bate nas portas, mas ninguém responde. O único lugar que conseguimos entrar é na casa de ferramentas e podemos pegar uma pá. Ao chegar perto da igreja, vemos que na verdade não era uma fogueira, mas sim um túmulo sendo iluminado. Chegando perto, do nada a noite vira dia e o pessoal em volta some. Só que o túmulo continua. Desenterrando isso, um caixão surge e ao abrir, não tá dando pra entender nada aqui. Tá uma confusão de informação absurda. Na frente da igreja aparece um homem que fala: Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Ao voltarmos pro alojamento, na frente da porta tem um desenho de uma pá, igual aquele que a gente achou na frente do farol daquela vez. Só que o desenho tá muito menos sujo e corrompido. Ao entrar na casa, acordamos de novo no inferno. Descendo as escadas, você escuta algo. São os mesmos sons que você escutou quando o horror estava atrás de você no porão, antes de cair aqui. Indo para a direita, dessa vez tem um buraco no chão. Você desce e tem outro esqueleto. Aqui embaixo as pontes parecem continuar. Seguindo reto, você chega a uma estátua que tem um medalhão do farol, igual aquele que achamos na ilha. Quando você pega o medalhão, parece que ainda consegue ouvir ao longe os passos e barulhos do horror, como se estivesse te observando de longe. Quanto mais exploramos por esse lugar, mais parece um labirinto, e vamos pegando cada um dos 4 medalhões de diferentes estátuas. Nisso, achamos um local onde podemos colocar todos eles, e uma passagem se abre. Ao seguir o novo caminho, a visão escurece e acordamos novamente no farol. Tem ainda mais álcool pelo chão, e tomamos mais umas garrafas, até o farol escurecer novamente. Descemos para o armazém para pegar mais óleo e deixar o farol ligado, mas desmaiamos no caminho. Acordamos mais uma vez no inferno, só que parece muito menos uma caverna agora. Tá muito mais parecido com uma construção descomunal, algo absurdo. Você segue em linha reta correndo e mesmo assim ainda demora minutos até chegar em algum lugar. E quando chega, tem uma manivela bem no meio. Ao girar, descobrimos que é um elevador. Lá embaixo você chega em um lugar que tem vários esqueletos, que perto deles tem balas para espingarda que você pode pegar. Até que... E você escuta de novo o barulho do horror. Os esqueletos eram pessoas que tentaram matar ele, mas não conseguiram. E agora é a sua vez, sua última chance. O lugar tá extremamente escuro. Você só consegue ouvir os passos da criatura que você não tem ideia do que é. Em determinado momento, os passos aumentam enquanto vão na sua direção. Ele pula em você, você desvia e dá um tiro. Ele vira e corre de novo para tentar te confundir e te encurralar. Você finalmente viu um pouco da aparência do horror que tava com você na ilha o tempo todo. Novamente, ele vem na sua direção. Por algum motivo, ele para. Você erra o tiro. Ele continua indo até você e você consegue acertar o segundo tiro. O bicho volta para a escuridão, muito rápido, sem tempo para pensar. Ele volta e tenta te acertar de novo. No reflexo, você acerta o terceiro tiro e ele cai na sua frente. Sua visão escurece e você acorda, aparentemente, dentro da capela que vimos antes na ilha. Tá tudo vermelho, um ambiente sagrado, mas sombrio, com um silêncio que, como sempre, dá muito medo. Você pensa logo em sair, mas ouve batidas perto do altar. Indo na direção das batidas, dá para perceber atrás do altar um alçapão e você decide entrar. E acorda dentro do porão do farol, com um esqueleto do seu lado. Você continua pelo corredor, sobe pro armazém e dando uma olhada em volta, continua diferente de quando chegamos na ilha pela primeira vez. Então ainda continua em outra época do farol. Tem várias garrafas de bebida, uma maleta, cama, era o lar de alguém. O primeiro faroleiro, talvez. Você sai e subindo as escadas do farol, percebe que ele tá com partes quebradas. Quanto mais sobe, mais destruído ele tá. Continuando a investigar, dando uma olhada pela parte de cima, a ilha parece ter voltado ao normal, ou pelo menos o vilarejo sumiu. E aí também encontramos, coincidentemente ou não, uma pá, e lá embaixo tinha um esqueleto. Descemos e saímos do farol. Nosso alojamento também tá completamente destruído, e a vitrola ainda tá aqui dentro. Não dá pra entender exatamente se esse é o passado ou o futuro. Olhando no espelho, depois de tudo, esse não é você. Continuando na busca de achar um bom lugar para enterrar o esqueleto,
Só existe um, lá do outro lado da ilha, onde ficava a igreja, e já tinha um túmulo que tivemos a visão de termos desenterrado algo lá também. Não sabemos quem é ainda, mas acho que merece um final digno. O farol tá quebrado, o alojamento também. Só resta dar uma última olhada no deck. Por sorte, milagre, destino, coincidência ou qualquer coisa que você quiser chamar, o bote tá inteiro. Colocamos o bote no mar, entramos nele e, finalmente, vamos indo aos poucos pro mais longe possível dessa ilha amaldiçoada. Eu joguei esse jogo em live e terminei do mesmo jeito que você deve estar agora. Não entendi nada, mas depois de rever e jogar mais algumas trocentas vezes e vendo umas teorias pela internet afora, posso ainda tentar fazer ter sentido. O jogo tem mais 2 finais, além desse que eu escolhi para acabar o vídeo, que é o final verdadeiro. Eu vou resumir o que acontece em cada um deles. No primeiro deles, a gente pode fazer as mesmas coisas até o fim. Mata o monstro, acorda dentro da igreja, mas ao invés de ir no alçapão, que tem alguém batendo lá, a gente sai da capela. Você aparece dentro do alojamento, não consegue sair e nem interagir com nada, além de devolver a arma por baú, e quando fazemos isso, uma cutscene começa. Ali, numa torre sobre uma rocha que fica acima da água, se escondendo de sua própria culpa, alimentado com sua ira e dor. Na luz que ninguém vê, na escuridão onde se esconde o sangue dos inocentes. Um horror nasceu. Embaixo do farol. A câmera começa a se distanciar do farol, que se apaga, e um novo faroleiro chega na ilha. O outro final, que foi o primeiro que eu fiz enquanto tava em live, envolve eu não ter conseguido matar o monstro naquela boss fight. Assim, a gente surge na visão da pessoa, deixando a gente no farol. Em determinado momento, a gente aparece no meio da ilha, com as casas saindo luzes vermelhas de dentro delas. Batemos nas portas, mas ninguém responde. E a visão vai para um lugar bizarro por alguns segundos. E volta pro cara deixando o novo faroleiro. De novo tamo na ilha, todas as casas vermelhas, nenhuma alma viva. Aquele lugar bizarro aparece, não dá pra entender nada. Volta pro bote, a visão volta pra ilha. E quando batemos em uma porta chamando alguém, algo atinge o faroleiro na cabeça e ele desmaia. Assim acontecendo o seguinte diálogo. Tenha cuidado com ele. Ele vai ficar bem. Precisa de um descanso. O faroleiro tá maluco. Ele bebe o dia todo e fica perambulando pela ilha. Perseguindo aquele filho dele, ele se esqueceu quem ele era. E o porquê dele tá aqui. Logo ele vai lembrar. Vamos levá-lo de volta ao santuário. Aí acordamos de novo naquele lugar bizarro, pulsando. É como se estivéssemos dentro de algo vivo. A visão escurece e escutamos barulho de mar. Embaixo da gente tem areia, e estão tentando empurrar o que tá em cima. Era o bote e quebramos ele no meio. É a mesma coisa que aconteceu no dia 2, enquanto controlávamos o faroleiro atual. Nosso personagem tá lento, com tonturas parando ele o tempo todo. Mas aos poucos vamos chegando no alojamento. Quando a gente chega e vamos em direção ao quarto, isso acontece.
nós nos tornamos o horror. A gente começa dentro do farol, subindo as escadas por um jeito não tão convencional. A gente consegue comer a corda e descendo tudo de novo, comemos os 3 contrapesos. Entramos no armazém e depois no porão. Corremos até o fim do túnel, mas ao invés de cair em um buraco, ele se torna um labirinto. Em determinado momento vemos o faroleiro correndo, até dá pra tentar ir atrás dele, mas ele some de vista. Então indo pro caminho de onde ele surgiu, encontramos um esqueleto. Ao chegar perto, surgimos fora do farol correndo atrás do faroleiro, até que conseguimos alcançá-lo, e essa cena acontece. Eles disseram: "Lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco. E diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele." Voltamos a controlar o horror e de novo estamos correndo atrás do faroleiro até conseguir alcançar ele. Quando conseguimos, outra cena surge. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e a levaram a seu pai, e disseram: "Achamos isto, veja agora se é ou não a túnica do seu filho." Voltamos a perseguir outro faroleiro, e quando conseguimos pegá-lo, outra cena. Ele a reconheceu e disse: "É a túnica de meu filho, uma besta o comeu. José certamente foi despedaçado." O horror entra no farol, entramos no armazém e depois no porão. E surgimos dentro de algo vivo pulsando de novo, só que na forma do monstro agora. Subimos desviando de algumas pedras, até que aparecemos na arena da boss fight. Depois de desviar de algumas balas, conseguimos matar um faroleiro pela 4ª vez. Somos teletransportados para a igreja e tem um pedaço de carne daqueles da caverna flutuando no altar, como se fosse uma entidade, cheia de textos voando em volta dela. E a gente pode interagir com essa coisa que diz: Bem-vindo à Capela do Esquecimento, novamente. Pela 1000ª vez, você e eu temos o mesmo sonho, humano. Não minta pra você mesmo. Você ainda não tem o direito de mudar sua própria natureza e não pode mais obedecer à voz do Senhor ou de seus anjos. Você falhou na prova, como falhará novamente. Seu pecado está em profanar o santuário com falso serviço e envenenar a sua própria mente. Somente o arrependimento lhe trará paz. Mantenha seus aposentos como se fossem o templo do Senhor e o arrependimento virá. Onde tudo começou, encontros inquietos que pairam entre a vida e a morte, e o arrependimento chegará. Nesse momento, com essa entidade aí, o alçapão não existe nessa capela. Então ao sair dela, normalmente, aparecemos dentro do farol com ele girando, mas apagado. Colocamos óleo e o farol acende. E isso acontece. A visão do farol se afasta, fica de dia, mas ao invés de começar o ciclo infinito, um sonho se inicia. Um dia eu tive um sonho estranho. Nele, você e eu estamos sentados na mesa. Tudo parece normal, mas algo não tá correto. Nesse sonho, eu me vejo através de seus olhos. Eu tô te contando algo, mas você tá distraído e não escuta. Alguém veio? Não, ninguém poderia. Quando você se vira, você nota que eu desapareci. Você levanta e vai até o quarto porque sabe que eu tô me escondendo lá. Você volta a controlar o personagem e vai em direção ao quarto. Enquanto você anda, você tenta se lembrar do que te contei, mas é complicado. O que eu tava te contando era algo importante? Eu te contei que eu tive um sonho estranho, mas você não escutou. Nesse sonho, eu era você, mas você não era meu filho. Você entra no quarto, mas não estou lá. Há um livro aberto na mesa. Tem algumas palavras na página.
vamos lá. O nome do capítulo no jogo, que a gente se torna o horror, sendo o responsável por quebrar o bot no meio, se chama O Dia que o Horror Saiu das Profundezas, que, não coincidentemente, é o mesmo nome de capítulo do dia 2, onde, também, é o dia que o faroleiro que a gente começou jogando vê que o bot foi quebrado. Foi a partir desse dia que começamos a ser infernizados pelo horror, e foi no final do dia 4 que fomos perseguidos e caímos no buraco lá do porão. E dá pra dizer que foi aí que morremos com esse personagem. E a partir daí, só controlamos um outro faroleiro, porque o nome de capítulo depois disso, lá no inferno, é O Dia que o Faroleiro Anterior Desapareceu. E começamos o jogo naquela caverna, e vamos tendo visões do vilarejo que existia no passado. Dá pra confirmar que esse personagem que controlamos é outro, porque quando temos a oportunidade de olhar pro espelho, a partir do dia que aparecemos no inferno, o que a gente vê é um faroleiro já velho, e antes do dia 4 é uma outra pessoa, um outro homem, um faroleiro mais novo que a gente começou o jogo com. Então, só pra deixar mais fácil, toda vez que eu mencionar o faroleiro que a gente inicia o jogo, sem ser o do epílogo que também sumiu, eu vou chamar ele de faroleiro atual, faroleiro novo. E toda vez que eu for me referir ao faroleiro mais velho, eu vou chamar ele de velho, faroleiro original ou outra coisa do tipo. Esse velhote é o cara mais importante na história, na verdade. Isso porque ele é o mesmo velho que deixou o novo faroleiro na ilha. Ele é o faroleiro original ou um dos mais antigos. Ele é o pai que teve seu filho morto pelos habitantes do vilarejo, e ele é o horror também. Em um momento do jogo, temos as cenas da gente correndo atrás de 3 faroleiros diferentes. Isso porque ele sempre tá trazendo novos faroleiros pra ilha, e matando todos eles, ele mesmo. Sempre se escondendo embaixo do farol, sempre atormentando os faroleiros e sempre matando eles no fim. O velho é alguém traumatizado. Por passagens da Bíblia que o jogo coloca nos diálogos dos NPCs, nos é contado que os habitantes mataram e jogaram seu filho no poço, que tingiram a roupa do filho com sangue e entregaram ao velho, que acreditou nessa versão que foi uma besta, um horror que havia na ilha, e ele não conseguiu impedir. Ele passou tempos ainda cuidando do farol, que ele e o filho eram os faroleiros do lugar. Vemos isso na foto dentro do baú. Mas o cuidado que ele tinha com o farol foi cessado com a morte do seu ajudante, do seu filho, e passava boa parte do dia e da noite bebendo. Se tornou um alcoólatra e começou a negligenciar seu trabalho. Em um diálogo falam que ele ainda perseguia o filho dele, provavelmente procurando pelo horror que fez o que fez com o filho. Em determinado momento, os habitantes batem nele, fazem ele desmaiar e o levam para a capela. Mas acho que foi aí, ou em algum momento logo após isso, ele percebeu que não foi nenhum horror ou coisa nenhuma. Depois de tanto perseguir algo, ele descobriu a verdade. Por algum motivo, o filho foi assassinado por algumas pessoas do vilarejo. Não todos, só que a fúria e a dor tomou conta. Nem parou pra pensar em descobrir quem foi exatamente. Ele fez um massacre, matou tudo e todos em uma noite sangrenta. Na escuridão, longe das luzes do farol, um horror nasce. É isso que o jogo diz. Ele devolve a arma pro baú, junto com a foto dele e do filho, e tranca. Esse seria o fim se ele só tivesse ido embora da ilha. Mas não foi. Ele desenterra os restos do filho e o leva para o porão do farol. Passa algum tempo e o velho decide trazer outros faroleiros para a ilha. Não para deixar o farol funcionando, mas para sempre continuar perseguindo cada um deles. Sempre se escondendo embaixo do farol. Sempre repetindo a mesma coisa que fizeram com seu filho, que também era um faroleiro. Os vultos, fantasmas que vemos de vez em quando na ilha é o filho dele. Por isso, em um dos finais aparece ele, o velho, em um sonho, sendo visto pela visão do que seria seu filho, que nem ele diz lá, mas na verdade é um outro faroleiro comum, que vai até o quarto do alojamento, olha pra trás, e lá tá o velho transformado no horror, no monstro que mata todos. Somente o arrependimento lhe trará paz. É isso que aquela entidade da capela diz. A entidade da capela só desaparece quando, dentro do sistema do jogo, desbloqueamos conquistas específicas e assim também liberamos o alçapão atrás do altar. O final verdadeiro. É aí que o velho encontra a paz. Ele pega o esqueleto do filho e pode enterrar no lugar de sempre novamente. O farol ficou destruído porque ninguém foi mais lá para cuidar, assim como o alojamento. É um fim de tarde. Ele chega no deck, espanta algumas gaivotas, coloca o bote à deriva e entra nele, tendo sua última vista da ilha. Em certo momento, uma gaivota pousa no bote e vai embora, como se tivesse se despedido. Se quiser exagerar na interpretação, já que gaivotas são recorrentes em diversos momentos desse jogo, dá pra dizer que é o espírito de seu filho, que foi liberto junto com o término do luto de seu pai. E assim a história chega ao fim.
Eu acho que esse é o mais próximo do que o jogo quis contar, pelo menos do que vemos acontecendo literalmente. Dá pra interpretar que o loop de faroleiros que sempre vão pra ilha é o luto do velho que nunca foi superado. Não é como se o horror ou a entidade da capela realmente existissem. Não é como se ele realmente trouxesse dezenas de faroleiros pra matar e ninguém no continente próximo ficasse sabendo. Mas isso é uma analogia dele ainda preso em tudo aquilo. Preso na ilha, preso em sempre reviver o passado. Até que, de algum jeito, conseguiu sair disso. Sair da ilha, conseguiu se libertar de tudo, conseguiu encontrar a paz. É isso que eu acho. Aguardo a teoria de vocês e espero que tenham curtido. Atualmente eu tô contratando editores para me ajudar nos vídeos, então caso queiram me apoiar financeiramente com qualquer valorzinho, R$3 que sejam, podem me apoiar no apoia.se/Rentune e ter algumas recompensas tipo conteúdo exclusivo. Obrigado a todos que me apoiam por lá, especialmente o Gabriel Negreiros, Marco e Renato Explosões, que apoiam na categoria Detetive. Vocês ajudam demais. Até a próxima. Tchau.